Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui para gravar o nosso vídeo de domingo às 15 horas no YouTube e esta semana começaremos uma série nova que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque vai lhe tirar algumas dúvidas, vai lhe tirar alguns enganos que você tem encaminhado no teu coração e cujo tema é: você já é nascido de novo? Claro que aparentemente todo mundo se acha nessa condição, mas eu vou colocar a Bíblia Sagrada hoje como um espelho no qual você vai se olhar e você vai chegar à conclusão por você mesmo se você é ou não nascido de novo. Muito cuidado, porque tem muito crente denorex, que parece que é, mas não é. Tem muita gente que tem uma conversão apenas intelectual, mas o seu coração continua duro, continua rígido, como no passado. Então, essa série de estudos visa tirar você da zona de conforto, trazer você para uma zona de confronto, para que você não brinque com a salvação, que é a coisa mais importante que eu e você precisamos guardar. Então, vamos ter uma palavra de oração agora, mas antes eu vou ler um versículo bíblico em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir a tua bênção, a tua ajuda, a tua revelação para essa ministração que eu pretendo fazer. Eu sei, Pai, que esse é um assunto extremamente importante e que muita gente pode estar equivocada com relação a este fato. Porém, eu quero pedir ao Senhor que libere o seu Espírito Santo para que eu tenha ousadia, unção, verdade, capacidade de transmitir de maneira clara, cristalina, todo o ensino desta palavra. Também que o Senhor conceda aos nossos ouvintes o espírito de revelação e de sabedoria para poder entender e discernir aquilo que está sendo ensinado. E desde já, papai, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu tenho certeza que essa série de ministrações fará muita bênção na sua vida. Se você, ao final das 8 características do novo nascimento, se enquadrar perfeitamente em todas elas, eu parabenizo você e eu quero tranquilizar o seu coração, que você certamente vai morar com o Senhor lá na glória. Porém, se algumas dessas características não tiverem de acordo com o ensino bíblico, é muito importante que você reveja os seus valores, os seus pensamentos, a sua teologia, para que você não viva, querido, enganado, e naquele dia o Senhor dizer para você: não vos conheço. Amado, vai ser muito terrível alguém ouvir da parte de Jesus esta declaração: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Amado, a maior honraria para nós cristãos é conhecer a Jesus e sermos conhecidos dele, porque aí nós vamos ter certeza que vamos morar com ele lá na glória. Veja, esse texto aqui de Tiago, ele é muito profundo, ele é muito interessante. Eu quero gastar um pouco de tempo conversando com você a respeito dessas revelações. Ele diz assim: portanto, despojando, tirando, lançando fora toda a impureza e acúmulo de maldade. Querido, no decorrer da nossa existência, nós alcançamos um acúmulo de impureza sobre a nossa vida e também um acúmulo de maldade ao ponto de fazermos as coisas erradas e achar que não, tá tudo bem, não tem nada de errado, não, isso aí é assim mesmo, e não é. Veja, primeira coisa que ele diz aqui: acolhei, recebei com mansidão
com tranquilidade, com alegria, com gozo, a palavra em vós implantada. Eu estou agora implantando uma palavra sobre a sua vida. Portanto, não reaja, não recuse, não deixe de receber essa palavra, porque ela é vida para aqueles que recebem. Então ele diz aqui, ó: acolhei com mansidão, com tranquilidade, com amor, com desejo profundo de receber essa palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Querido, quem salva o nosso espírito é Deus. Ele sopra em nós um espírito novo e nós nos tornamos nova criatura. Porém, a alma continua velha, a alma continua antiga. Deus não transforma a sua alma como ele transforma o seu espírito. O espírito é recriado automaticamente quando você confessa Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Mas a alma, ou seja, o teu caráter, os teus costumes, o teu comportamento, que é fruto de anos e anos de trabalhos equivocados, de erros. Então essa alma nossa precisa ser transformada, salva, através da palavra. A única ferramenta que salva a nossa alma é a palavra de Deus, porque ela confronta a nossa teologia, o nosso conhecimento com a realidade da Bíblia. E nós temos que ficar com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então ele diz que é para acolher. Tem gente que rejeita. Essa palavra não é para mim, não. Então, simplesmente, querido, essa palavra não vai salvar a tua alma, porque você a rejeitou. Aqui a Bíblia está dizendo que é para acolher. Abra seu coração, receba essa palavra que está sendo implantada hoje, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Querido, a salvação do Espírito é instantânea, é automática. A salvação da alma é progressiva. À medida em que você vai recebendo a palavra, ela vai transformando de grau em grau, de glória em glória. Não é uma coisa abacadabra. Falei, recebi imediatamente a recompensa. Não é assim. A salvação da alma é paulatina, ela é processual. Precisa que você se esforce e, acima de tudo, lance fora os conceitos errados que você tem para acolher os princípios novos que você está recebendo da palavra de Deus. Agora, olha a consequência disso, queridos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Amado, nós temos hoje um problema sério nas nossas igrejas. Pessoas que estão ali e que ouvem a cada domingo o sermão, a pregação, e acha muito bonito, e acha maravilhoso, mas essa palavra não traz mudança, não traz transformação, não traz renovação. Então essas pessoas, meus amados, segundo a Bíblia aqui, elas simplesmente estão enganando a si mesma. Porque você está conhecendo a verdade que liberta, você está conhecendo o novo de Deus, mas prefere continuar com as suas opções, com os seus conceitos, com os seus pontos de vista. Então, se você está recebendo a palavra do Senhor, e ela é poderosa, mas você não acolhe, então ela não vai lhe salvar, ela não vai lhe transformar como é desejo do coração do Pai. O Pai concedeu-nos o Espírito Santo, que nos convence, que nos ensina todas as coisas, que nos instrui na palavra e que nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos da Bíblia. O Espírito Santo não vai lembrar as aulas de geografia que você fez, de matemática, não. O propósito do Espírito Santo é ensinar a palavra de Deus e, em segundo lugar, nos fazer lembrar aquilo que nós já aprendemos, que nós já colocamos a palavra no nosso coração. A palavra não é para ser guardada na mente. A mente passa-se, esquece. Mas o nosso coração
é um depósito. Então, quando você põe a palavra no coração, ela sempre vai ficar lá disponível quando você precisar chamá-la e aplicá-la no seu dia a dia. Então, eu lamento informar com pesar isso, que muitas pessoas que estão na igreja hoje, achando que são nascidas de novo, não são. Não são convertidas, elas são convencidas intelectualmente. Eu falo isso de muita tranquilidade porque no meu primeiro ano de vida cristã, eu levei uma vida convencida, porque eu conheci a palavra de Deus, conheci os princípios de Jesus, me apaixonei por ele e decidi segui-lo, decidi entregar minha vida para ele. Só que isso era um processo mental. Esse processo ainda não havia alcançado o íntimo do meu coração. Então, por mais que eu conhecesse da Bíblia Sagrada, ela não tinha condições de transformar o meu ser numa nova criatura. Por quê? Porque eu tinha os meus conceitos antigos que eu achava que era certo e rejeitava os conceitos novos que eu ia absorvendo, mas eu não acolhi com mansidão. Então, eu lamento, como pastor de igreja, te dizer que tem muita gente boa na igreja. Não é pouca, não, é muita. Que está na igreja, que dá dízimo, que canta no coral, que frequenta regularmente os cultos, mas que não é nascida de novo. Lamentavelmente, quando Jesus vier, essas pessoas não vão subir. Não estou falando isso para querer ser melhor do que ninguém, não. Eu estou apenas retratando o que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. Então, meu amado, o fato de você frequentar uma igreja não te dá passaporte para o céu, embora seja necessário frequentar a igreja. O outro lado também é um exagero. Eu tenho Jesus, eu faço minhas orações, eu não preciso de igreja. Precisa, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E se você não estiver ligado numa igreja, debaixo da cobertura espiritual de um pastor, você, meu amado, simplesmente está fora do reino de Deus. E naquele grande dia o Senhor vai te dizer, olha, não vos conheço. Amado, Deus não quer jamais dizer essa palavra para você, mas seja humilde, seja submisso, seja aberto ao novo de Deus, esquece tudo que você aprendeu em toda a tua vida, porque tem muita coisa errada, amado. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa errada e que a gente precisa reconhecer e mudar estes conceitos. Então, meus amados, não seja enganado pelo seu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, 9 e 10 que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí ele fala, eu, o Senhor, esquadrinho e conheço os corações, isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Então, meus amados, esse assunto é muito sério, é muito importante, e eu gostaria que você abrisse seu coração para receber esse ensino e passarmos dessa fase. Então, veja, tem muita gente na igreja que pensa que é nascida de novo e não é. E nesses estudos dessa semana e das próximas, eu vou lhe trazer bases bíblicas, vou trazer confrontos espirituais sérios para mostrar que você pode estar errado. E olha, se você entender que está errado, por favor, mude, porque o propósito de Deus é que nenhum se perca daqueles que ele escolheu. Então Deus quer levar você e a mim para a pátria celestial. Mas há uma parte que é você e eu quem fazemos para alcançar esse grande objetivo que é morar com o Senhor na glória. Então veja bem, a Bíblia diz que aqueles, amados, que ouvem a palavra de Deus a cada domingo, acha maravilhoso, dá glória a Deus, chora, faz toda aquela cena, mas na segunda-feira não praticou aqueles princípios, lamentavelmente ele está enganando a si mesmo. Será que esse não é o seu caso, meu amado? Pense sobre o assunto. Então, Deus não quer que você seja enganado pelo seu coração. Deus quer que você seja reconhecidamente salvo por Jesus,
pelo Espírito Santo para morarmos com Deus. Então, esse versículo aqui fala claramente isso, que tem muita gente na igreja que ouve a palavra todo domingo, acha muito bonito, até chora na hora do culto, mas na segunda-feira não põe em prática aquilo que ele aprendeu. Amado, o cristianismo não é religião. Cristianismo é uma prática de vida com Jesus. Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso instrutor. Mas cabe a eu e você seguirmos os passos de Jesus, obedecermos os seus princípios e os seus mandados, para a gente então ter esse privilégio maravilhoso de morar no céu, na pátria celestial. Um outro texto que me chama muita atenção e que é oportuno para esse momento que estamos aqui falando é Hebreus 10, 24 e 25, que diz assim, ó: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele continua: não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Amados, hoje, mais do que nunca, nós estamos vendo a proximidade do dia da volta de Jesus. Então, o escritor aos Hebreus diz aqui no início, consideremo-nos, levando em conta uns aos outros, para nos estimularmos no amor, que é a marca da perfeição, e as boas obras. Querido, se você é um crente que não pratica as boas obras, lamento, mas você não está cumprindo o seu papel. Aí você vai dizer, não, mas esse negócio de boas obras é para os espíritas. Não, senhor, os espíritas fazem muitas boas obras, a gente é testemunho disso, mas não são as boas obras que salvam ninguém. Porém, nós somos salvos para fazer boas obras e nos estimularmos ao amor. A gente tem que perceber que Jesus falou lá no Mateus 24, 12, 13, que por se multiplicar a iniquidade, e realmente hoje, amado, está uma coisa terrível. Você vê os noticiários de TV, os jornais, as mídias eletrônicas, as redes sociais. Queridos, há uma iniquidade que está assolando a humanidade, está nos tirando do sério. E aí a Bíblia diz que por causa da iniquidade se multiplicar tanto como está acontecendo hoje, o amor de quase todos se esfriará. Amado, Deus é amor. E a marca do cristão é o amor. Se você não ama, você nunca viu a Deus e não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Então o Senhor quer que eu e você, quando falamos de amor, não ficamos só na retórica da palavra, mas que nós possamos expressar o amor com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. É preciso nos estimularmos a amar uns aos outros e a praticarmos as boas obras. E aí ele alerta: não deixemos de congregar. Meus amados, diz as estatísticas que hoje tem 20 milhões de crentes desigrejados, ou seja, pessoas que um dia frequentou a igreja, mas que por algum motivo, por alguma razão, se decepcionou, se desiludiu e não está mais na igreja. Amado, a igreja, deixa eu te dizer algo, tem defeito? Tem, porque ela é composta por homens. Mas a igreja, amados, é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo místico de Cristo. Quem não está na igreja não está no reino de Deus. Então é muito sério isso. Para com esse negócio de não preciso ir para a igreja, eu posso assistir um culto pela televisão, posso assistir um grande pregador. Isso tudo é muito bonito, mas não salva ninguém. Você precisa se submeter. Muita gente, amados, quer viver o evangelho segundo o seu entendimento. Eu não preciso ir para a igreja, pastor é tudo ladrão, fica roubando o dízimo das pessoas. Ei, para com isso. Para com isso, você vai dar conta disso para Deus.
Então, pastor é ungido do Senhor. Se você falar do seu pastor, você está com um problema muito sério. Se você julgar o seu pastor, eu não dou dízimo porque eu não sei o que eles vão fazer com o meu dinheiro. Ei, o dinheiro do dízimo não é teu não, é de Deus. A partir do momento que você devolveu teus 10%, ele deixa de ser seu, passa a ser do Senhor. Claro que se algum pastor aplicar erradamente o dinheiro de Deus, ele vai prestar conta com Deus, não é contigo nem comigo. Então não nos interessa saber o que é que o pastor faz com o meu dízimo. Não. O dízimo, primeiro, não é seu e não é do pastor. O dízimo é do Senhor. E nós, como pastores, teremos que prestar conta para Deus de cada centavo do dinheiro que os irmãos entregaram na igreja. Então fica tranquilo, meu irmão, que tem um Deus maior cuidando desses detalhes. Não precisa você se preocupar com isso. É Deus que vai se preocupar com essa prestação de contas. Então não justifica você deixar de ir na igreja porque você não sabe o que faz com o teu dinheiro, você não gosta do pastor tal, pastor B, pastor C. Ei, tem centenas de igrejas na sua cidade. Com certeza, uma delas vai atender aos anseios do seu coração. Toda a igreja de Cristo é boa, mas todas elas têm defeito, porque ela é composta por homens. Então, pare de ver os defeitos das pessoas, os erros dos outros, e olhe para você, olhe para dentro de si, veja os erros que você combate nos outros, quando você mesmo está cometendo esses erros. Querido, dar dízimo é mandamento de Deus, e se você não o faz, você está roubando a Deus. Está lá escrito em Malaquias 3,8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amado, perguntaram para Jesus se era lícito pagar tributo a César. Ele pediu uma moeda, deram uma moeda para ele, ele perguntou, quem é que está na cara dessa moeda? César. E do outro lado? O brasão, não sei o que lá. Então, veja bem, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Querido, eu sou um homem que paga o imposto de renda. Eu nem precisaria pagar, porque eu já passei da idade de aposentar. Mas, como a igreja me declara que me paga um dinheiro, se eu deixar de declarar, eu vou estar roubando, sonegando o governo. Então, eu não quero perder minha vida por causa de imposto de renda. Agora, com a mesma seriedade que eu entrego o meu imposto de renda todo ano para a Receita Federal, eu também tenho um cuidado de todo mês devolver na minha igreja os tributos que eu recebo em forma de dízimos e ofertas. Às vezes eu dou mais oferta do que dízimo, isso depende do comando de Deus, depende da situação. Mas esses dois fatores, dízimos e ofertas, nós temos que fazer. Como também os impostos que nós temos que pagar. Não adianta você ser um crente exemplar e estar roubando o governo. Não vai entrar no céu. Também não adianta você ser 100% certo com o governo, mas passar a perna no dízimo. Então, é outro assunto complicado. Então, nesses últimos tempos, a Bíblia nos ensina, nos exorta a que nós façamos admoestações uns aos outros. Vamos cobrar dos irmãos, vamos alertar os irmãos, vamos instruir os irmãos para fazerem a coisa certa. E olha o que ele diz aqui, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A Bíblia reconhece que tem pessoas que não estão congregando. Por quê? Não precisa, eu leio a Bíblia em casa, eu tomo a ceia em casa, eu dou meu dízimo para uma instituição de caridade, nada disso. Tudo isso aí, isso é bom, porém, temos que fazer segundo a Bíblia ordena. Dar oferta é bom, ajudar as instituições de caridade é bom, mas isso não pode ser feito com o seu dízimo. Não é eu, não sou você que vamos administrar o nosso dízimo dizendo a quem nós vamos dar, de que maneira vamos dar. O gerenciamento do dízimo é problema do pastor da igreja que você congrega. Mas ele está fazendo coisa errada. Deixa quieto. Ele vai prestar conta de tudo isso. Ele está fazendo a coisa certa. Parabéns, ele vai ser elogiado por Deus. Então,
há um ser superior a você e a mim que cuida de todas as coisas. Então não queira ser você o juiz de ninguém. Não queira ser você a estipular as coisas que são certas ou erradas, porque eu e você não temos competência para isso. Então, nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Olha só, antes façamos admoestações, né? Tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Que dia é esse? É o dia do Senhor, é o dia do arrebatamento, porque depois que acontecer o dia do Senhor, não adianta fazer mais nada, porque já foi tudo feito antecipadamente. Então, se você pode fazer alguma coisa, é aqui e agora. Então, pare com esse negócio de ficar querendo estabelecer os valores, as regras, as condições, porque eu e você não temos condições para isso. Agora, eu quero chamar a atenção de uma coisa muito séria, porque muita gente tem essa dúvida se sou crente, se não sou, porque tem que ser, porque não tem que ser. Olha o que nos diz essa palavra aqui, em 1 Coríntios 2, versículo 14 e versículo 15. Essa é uma palavra de revelação, essa é uma palavra poderosa, essa é uma palavra tremenda, que eu preciso que você abra sua mente, seu coração e seu entendimento para receber essa palavra. Ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amado, preste muita atenção no que eu estou lhe falando aqui agora. Independente de você ser um católico, um espírita, um macumbeiro, um crente, um protestante, um evangélico, independentemente do que você professa a sua fé, há uma realidade nesse versículo que eu li aqui muito clara, muito direta, muito aberta, muito explícita, que ele diz assim: ora, há o homem natural e há o homem espiritual. Então, só há esses dois tipos de pessoa, homem natural e homem espiritual. E lamento lhe dizer, não interessa a religião que você professa, se você não é um homem espiritual, ou seja, aquele que tem um espírito recriado e ainda mais o Espírito Santo habitando dentro de você, não interessa qual é a sua religião, você é natural. Quando nós nascemos da nossa mãe, é o nascimento natural, biológico, a vida bios, que um dia nós vamos partir para o Senhor. E se essa vida não for transformada numa vida espiritual, ela vai ficar por aqui mesmo. Você não vai para o céu. Lamentavelmente, você vai para o inferno. Então, veja bem. Ele diz aqui que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Quer ver uma coisa? Eu preciso dar 10% do meu salário para o Senhor. O homem natural não aceita isso. Você está maluco, rapaz? Eu já pago 27% de imposto de renda, desconto imposto sindical, desconto aí, PIS, COFINS, ainda tem que pagar dízimo? Você está maluco, rapaz. Então, o homem natural, ele não entende. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: e ele não pode, mesmo que ele queira entender, ele não pode, porque essas coisas não se discernem, não se distinguem. Não se explica com palavras naturais, mas tem que ser palavras espirituais. Então, a grande maioria das religiões, elas são pessoas naturais. Então, elas não entendem o evangelho, elas não entendem as coisas de Deus e acham que é loucura. Esses crentes é maluco. Onde é que já se viu dar dízimo para pastor, encher a pança de pastor, para usar carro novo, para comprar casa nova? Querido, o que o pastor faz da vida dele não é problema teu nem meu. O problema é de Deus. Então, para de ficar julgando as pessoas. Então, veja só.
as coisas... Então os caras não entendem. Quer ver outra coisa que a pessoa não entende? O cara matou, roubou, pintou e bordou. Aí a Bíblia diz, você tem que perdoar o fulano. O cara não pode. O cara matou meu filho, matou minha mulher, matou não sei quem. Não posso perdoar. Não é questão de não poder, é mandamento. Você entendendo ou não, você tem que perdoar. Ah, outra coisa que eles não entendem, você precisa amar a todos com o amor profundo que Deus lhe deu. O quê? Eu amar um pedófilo, amar um assassino, amar um ladrão, amar um adúltero? Sim, senhor, tem que amar. Não entra na minha cabeça, eu não vou amar, não adianta. Então, essa pessoa, ela está demonstrando que ela não compreende a palavra do Espírito Santo, porque ela está usando o seu argumento natural, e esse assunto você só discerne se você usar o argumento espiritual. Então, é muito sério você ter a consciência de que é um cristão nascido de novo, ou se você é apenas um convencido, porque a pessoa vai para a igreja e por tantos anos ouve tanta palavra que ela se convence. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de cristianismo, eu tive um pastor que me ensinou a palavra de Deus, e ele está na glória com o Senhor, o pastor Helmut, homem de Deus, um alemão maravilhoso. Ele me ensinou tudo sobre Jesus em um ano, e eu me apaixonei por Jesus, a pessoa dele, o caráter, as obras, o amor, tudo. Mas foi apenas, inicialmente, um conhecimento intelectual da minha mente. Não foi uma coisa que entrou no meu coração. Aí eu fui para um encontro da Adonep, um retiro da Adonep, e aí me falaram muitas palavras, fiquei mais impactado ainda, mas no fim da reunião, todos vieram orar por mim para me ser batizado com o Espírito Santo. Amado, levou mais de 1 hora. Os camaradas ali insistindo, batendo na tecla, pá, nada. Aí eu saí inconformado. Senhor, será que você não me aceitou como filho? Porque você não me batizou com o seu Espírito Santo. Saí indignado daquela reunião. E os irmãos ficaram chocados, porque todos eles queriam que eu alcançasse essa bênção, essa vitória. Eu não consegui. Bom, isso terminou esse congresso num domingo à noite. Mas, na terça-feira, na semana seguinte, na minha casa, fazendo o meu devocional de manhã, eu tocando meu violão, mal como eu toco mal, mas eu recebi a visita, a presença gloriosa de Jesus naquele quarto. E naquele momento, eu tive uma experiência sobrenatural de novo nascimento com Jesus. A primeira coisa que ele fez, olha, filha, até aqui você tem tentado dirigir sua própria vida, pois a partir de agora eu vou dirigir a sua vida. Falei, fechado, Senhor. Ele disse, e mais, você tem um propósito de trabalhar até os 40 anos para ficar rico, para não precisar mais trabalhar, para viver de renda, passeando. Ei, corta esse projeto fora. Eu vou suprir você. Eu vou suprir as suas necessidades. Você não vai ter falta de nada, mas também não vai estar com dinheiro sobrando para fazer o que você bem quer e entende. Falei, ai meu Deus. Aí eu pedi a terceira coisa para o Senhor, eu quero ficar rico, que é para financiar a tua obra, para investir em missões, para mandar dinheiro para o exterior. Ele falou, não, eu não quero você sendo mantenedor da minha obra. Eu vou levantar mantenedores para custear a tua vida. Querido, foi uma experiência brutal, porque coisas que eu levei anos defendendo, em 5 minutos o Senhor desmontou tudo isso. Não, nada disso, agora você não vai fazer nada disso. Você vai fazer assim, assim e assado. E foi uma coisa tão tremenda, amados, que eu aceitei de bom grado essas mudanças e comecei a trabalhar em cima delas. Por quê? Quando você não tem uma experiência genuína,
você não transforma lá dentro. Fica só na cabecinha. Mas nesse caso, o Senhor alcançou meu coração. Nesse dia, o Senhor trocou meu coração de pedra por um coração de carne. E aí, tudo mudou em meu redor. Não significa que eu não tenha tido mais problema. Claro que eu tenho. E tive. Mas uma coisa é certa. Eu amo o meu Senhor. Eu quero ir para a glória com Jesus. E nada nesse mundo vai fascinar os meus objetivos para eu tirar o propósito do reino de Deus do meu coração. Então, a partir de então, eu tive a experiência do novo nascimento, fui cheio do Espírito Santo, e logo em seguida comecei a falar em novas línguas, e a minha vida houve uma mudança radical. Querido, deixa eu te dizer algo. Se você se converteu ao Senhor Jesus e não teve uma mudança radical, eu lamento lhe informar que essa experiência sua aí não foi positiva. Porque quando Jesus entra na nossa vida para valer, ele assume o controle a partir daquele momento e você muda totalmente. Valor de pensamento, projetos. Então eu passei a me dedicar, a me consagrar ao reino de Deus. Isso se passaram, meus amados, 37 anos. E eu não me arrependo 1 milímetro, pelo contrário. A cada dia eu quero renovar a minha salvação, eu quero renovar o meu amor, quero renovar a minha obediência. E cada dia que passa, eu me aprofundo na palavra para saber como eu posso servir esse Deus de maneira mais intensa, de maneira mais profunda, de maneira mais tremenda, porque eu acho pouco. Por exemplo, a Bíblia diz que é para amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o entendimento. Como transformar isto de maneira prática no dia a dia da nossa vida? Eu tenho orado pedindo a Deus revelação, pedindo a Deus esclarecimento. Como eu posso fazer para amar o Senhor com tanta intensidade como Ele deseja? Porque no meu natural eu não saberia fazer isso. Não sei. Mas eu quero fazer. Então eu tenho orado, buscado a Deus para que Ele me ajude a compreender essas palavras e que eu possa praticá-la. Então, meu querido, eu quero concluir essa palavra aqui com uma oração. Nós vamos continuar nas próximas semanas e você vai ser grandemente edificado por essa palavra. Tá? Agora você tem que ter humildade para reconhecer que precisa mudar, que precisa se submeter às autoridades, ao amor de Deus, à palavra do Senhor, para que você alcance aquele grande objetivo de morar a sua eternidade com o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Eu quero pedir que naquilo que não foi claro, que o Espírito Santo clareie na mente dos meus queridos irmãos, para que eles tomem seriedade, comprometimento da questão da salvação e busquem a cada dia mais desenvolver, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E eu quero isso, Pai, para a minha vida. E eu quero isso para a vida dos meus ouvintes que estão nos assistindo agora. Que o Espírito Santo trabalhe, opere, para que eles possam receber com tranquilidade, com seriedade, com verdade, esses ensinamentos. E a Ti, Papai, desde já eu quero Te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, e quero fazer isso em nome de Jesus. Amado, se essa palavra te edificou, e eu tenho certeza que sim, eu quero pedir que você compartilhe ela com pessoas que você ama, porque nem todo mundo tem o privilégio de ouvir ministrações como essa. Muitos não estão nem indo à igreja, e muitos estão indo na igreja, mas ouvem outro tipo de pregação. Mas essa que eu fiz hoje é a pregação que vai transformar no seu ser. Então compartilhe, inscreva-se no canal do YouTube, a P. Eliezer e a JPV. Se inscreva no canal, comunica com as pessoas, dê o seu like aí se você gostou ou não. E peço para que Deus te abençoe em todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.